Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, bendito é o teu nome por toda a eternidade. Obrigado, Pai Santo, por até o presente momento, Senhor, o Senhor tem nos abençoado com as suas ricas bênçãos. Abençoe, Pai querido, cada coração, cada alma, e abençoe, Pai, aqueles que vão ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa quebrantar os seus corações, que a Sua palavra, Senhor, ela possa penetrar no mais fundo de sua alma, ela possa penetrar, Senhor, em juntas e medulas, ela possa, Senhor, nos trazer ricos ensinamentos. Pai Santo, eu peço pelos enfermos, que o Senhor esteja tratando daqueles que não estão aqui, os pedidos, Senhor, que foram feitos pelas enfermidades. Pai querido, eu peço também pela vida do Geir, Senhor. O Senhor esteja com ele e esteja, Senhor, zelando e cuidando, Senhor, do retorno para a sua casa. Pai querido, abençoe a Tua palavra, que é viva e eficaz. Fala, Senhor, ao nosso coração, à nossa alma, e nos ensine, Senhor, nesta noite, como o Senhor ensinou aquela multidão quando se assentou no monte. Pai Santo, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome do Seu Filho amado Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém, Pai Celestial. Amém. Nós falamos no domingo passado, meus irmãos, sobre o reino de Deus. Falamos sobre tudo aquilo que conhecemos, o pouco, mas aquilo que a Bíblia diz sobre o reino de Deus, sobre a natureza dos filhos deste reino. Olha, as leis deste reino, irmãos, ela é tão preciosa, porque ela diz assim: antes de você olhar o argueiro que está no olho do irmão, olhe primeiro a trave que está no seu. As leis deste reino, elas vão mais longe ainda. Aquele que disser do seu irmão, raca, aquele que falar assim para o seu irmão, você é um louco, ele é réu do inferno. É as leis deste reino. Porque são as leis do reino de Deus. E nós achamos que o reino de Deus vai ser como nesse mundo aqui, né? Que a pessoa faz o que quer, fala o que quer, age da maneira que quer. No reino de Deus não é assim, não. E no capítulo 5, quando o Senhor vai dar início a mais extensa das suas mensagens, o Sermão da Montanha, talvez a mais extensa mensagem de Jesus está no Sermão da Montanha, porque começa no capítulo 5, para só
lá no capítulo 8. E Jesus então ele vê a multidão, e quando Jesus olha para a multidão, ele olha para as pessoas, ele olha para as almas. Então Jesus vê uma necessidade. Mas qual necessidade? E assentando-se e aproximando-se dele os seus discípulos. Aí o versículo 2. Primeiro Jesus viu a multidão, Jesus viu neles a necessidade. Mas qual necessidade? Talvez eles estavam com fome. Talvez eles estavam vindo até Jesus para tratar de algum milagre, alguma cura. Mas Jesus, vendo a necessidade de suas almas, abrindo a boca, próxima palavrinha, os ensinava. Então, da mesma maneira que quando Jesus pregou o sermão da montanha para aquela multidão de pessoas, e ele os ensinava, esta mesma mensagem de Jesus, há mais de 2000 anos, também ela vai nos ensinar. Nos ensinar o quê? Mas o que Jesus queria tratar com aquela multidão de almas? Queria tratar sobre a natureza do Filho do reino de Deus. Abrindo a sua boca, os ensinava. E Jesus começou a falar da natureza do Filho do reino. E aí Jesus começa assim, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós temos que entender algumas coisas aí. Pobre de espírito, meus irmãos, não é aquele coitadinho. Isso não é ser pobre de espírito. Pobre de espírito não é associado à situação de ter ou não ter algo na sua vida. Isso não tem a ver com ser pobre de espírito. Pobre de espírito não é você se conformar com todas as coisas deste mundo e você ser sempre aquele que fala amém para todo mundo. Então não é o coitadinho, não é aquele que fala amém para todas as coisas deste mundo. Isso não é ser pobre de espírito. Mas além de Jesus falar da questão de ser pobre de espírito, e talvez tenha uma tradução mais antiga aí na sua mão, que traz a palavra humilde. Humildade não tem nada a ver com situação financeira. Não. Tem pessoa que ele não tem nem onde morar e ele não tem um pingo de humildade. Antes ele é um arrogante, soberbo e presunçoso. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoa que passa necessidade e ele não é humilde. Então o que não é pobre de espírito? Pobre de espírito não é coitado. Pobre de espírito não é aquele que fala amém. Pobre de espírito, meus irmãos, não é aquele que não possui nada. Isso não é pobre de espírito, ou humilde. Mas o Senhor Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando Jesus vai ensinar este primeiro versículo da sua bem-aventurança, essa primeira natureza do Filho do reino dos céus, então essa palavra pobre ou pobreza, primeiro que para o mundo, isso daí é uma coisa ignorada. Se você usar a palavra pobre ou pobreza para o mundo, isso soa algum significado, ou seja, derrota e miséria. Quando o mundo ouve sobre pobreza, pobre de espírito, logo lhe vem no coração que essa pessoa é uma pessoa derrotada e miserável.
Mas Jesus está falando aqui dos filhos do reino dos céus. É por isso que esse texto aqui não é pregado nos lugares onde se ensina as teorias da prosperidade. Porque como que eles vão explicar isso daqui? Como que eles vão explicar o Lázaro? É por isso que eu já disse para os irmãos, quando você passa a ser ou é um pregador de textual, então não tem como você fugir da Bíblia, não tem como você fugir da verdade de Deus. E aí Jesus diz assim, os pobres de espírito, mas a palavra pobre, pastor, ela soa no ouvido do mundo, derrota, miséria, e no mundo chamado evangélico, né, o mundo chamado evangélico, ele tem duas palavras de ordem, que não é pobre, nem miséria e nem derrota. As duas palavras que vão à frente do mundo chamado evangélico é vitória e sucesso. Mas onde está isso aqui? Onde que está? E aí então o Senhor Jesus, Ele olha para toda aquela multidão e diz assim, olha, bem-aventurado, feliz o pobre de espírito. Mas o que é o pobre de espírito, pastor? Eu não entendi ainda o que é o pobre de espírito. Por que Jesus falou pobre de espírito? Porque para o mundo, irmãos, aquele que é contente com o que ele tem, ele é um pobre de espírito. Porque o mundo ama os vencedores. O mundo ama aqueles que estão à vista de todos, aqueles que usam a sua imagem, aqueles que crescem, aqueles que colocam lá vencedor. O mundo ama essas coisas. E o querido mundo evangélico que nós temos hoje não é diferente do mundo aí fora. Seus dois gritos são sucesso e vitória. Tem algumas denominações que já começam, vitória. Que a pessoa já entrar, já bater o olho na placa ali, no slogan ali, já fala, aqui é bom, hein? Vitória! O pobre do espírito é aquele que está contente com aquilo que ele tem. Ei, rapaz, você não, eu sou feliz com o que Deus ele me deu. Não, mas não pode ser assim não, você tem que fazer, você tem que acontecer, rapaz. O mundo é de vencedores. As músicas hoje que se cantam dentro de igreja evangélica é só de vencer. Mas aonde está os versículos que eles vão ler? Aquele que não perder. Como é que ele vai ler aquele versículo? Aquele que não perder. Como é que ele vai explicar isso para as pessoas? Se a teoria é só de vencedor, vencer, crescer. O pobre do espírito é aquele servo de Deus que entregou sua vida por completo, por inteiro, entregou todo o seu ser, toda a sua alma. É aquele que está satisfeito em Deus. É aquele que se satisfaz em Cristo e na sua bendita palavra. É aquele que não está cercado do seu eu. Quem é o pobre de espírito que Jesus está dizendo aqui? O pobre de espírito é aquele que olha agora a sua vida pelo lado e o campo espiritual. Ele vive e olha a sua vida, o seu presente
e o seu futuro com a visão espiritual de Deus e da sua palavra. Então, para o mundo e para as religiões, ele vai ser um pobre de espírito. Por isso que Jesus já falou: feliz é o pobre de espírito. E o que vai pertencer a ele? Porque dele é o que? O reino dos céus. Mas o que é o contrário dessa humildade? O que é o contrário de ser pobre de espírito? Não ganancioso, não orgulhoso, não soberbo, não arrogante. Aí Jesus, bem-aventurado os pobres de espírito. Essa palavra pobreza, em algum lugar por aí, irmãos, nem entra. Essa palavra pobre de espírito não entra. E tem mais um agravante. Esse pessoal ainda usa versículo da Bíblia pulado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Abre lá. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Estamos falando sobre a natureza dos filhos do reino de Deus. Como é que vai ser a natureza dos filhos do reino de Deus? Diferente do reino dos homens, diferente dos filhos do reino de Satanás. E aí, em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que? Nós somos mais do que vencedores. Olha essa palavra de Deus que está aí nas Escrituras, somos mais do que vencedores. Mas ele não termina nunca o versículo, né? Por aquele que nos amou. E aí, quando o apóstolo Paulo vai escrever o versículo 37, inspirado por Deus, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí você tem que ler o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Então o que Paulo tinha na sua vida? Ele só tinha vitória? Tribulação é a primeira palavra. Angústia é a segunda. Perseguição é a terceira. Fome é a quarta. Nudez, perigo, espada. Olha só. Vamos ler o versículo novamente, 37. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Então vai ter tribulação, vai ter angústia, vai ter perseguição, vai ter fome, vai ter a espada. Mas por que ninguém lê esses versículos? Como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte. Quando? Todo dia. Todo dia, Senhor. Por amor do seu nome, pelo amor da sua palavra, nós somos entregues todos os dias à morte. Fomos reputados como ovelhas para o quê? O matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o que está dizendo essa vitória? O que vitória que é essa? Que vencedor que é esse? É um vencedor que só vence. É um vencedor que para ele vencer tem tribulação, tem angústia, tem fome, tem espada, tem perseguição. Então não adianta ficar usando versículo da Bíblia.
tem que ler a Bíblia, tem que descobrir. Mas no que Paulo está falando que ele é vencedor? Em todas estas coisas aqui. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Isso aqui está em muito carro por aí. Vê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pessoa escreve lá, manda escrever no carro, põe lá, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando Paulo escreveu isso daqui, ele diz assim, versículo 11: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi. Eu aprendi o que, meus irmãos? A contentar-me com o que eu tenho. Então, quem é Paulo? Quem é um homem que fala 3 ou 4 idiomas, cidadão romano, formado nas melhores escolas dos judeus? Quem ele é para o mundo? Um pobre de espírito. Não, rapaz, você tem que ser um doutor, você tem que ser um grande, você tem que ser um palestrante, você tem que ser aquele que vai viajar pelo mundo inteiro, falando da palavra de Deus, mas no slide, versículo. Aí Paulo ia de cidade em cidade pregando a palavra de Deus. Eu já aprendi. Versículo 12: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí entra o versículo: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Olha só que beleza. Que beleza, meus irmãos, se isso fosse ensinado, se isso descorresse dos púlpitos para os bancos, se isso adentrasse o coração de todo salvo, dele entender o que é um pobre de espírito, do crente não estar preocupado conforme o mundo anda. Se o mundo vai olhar para você e falar que você está fora de moda, se o mundo vai olhar para você e dizer que a sua roupa não é tão bonita, crente, ele não anda atrás disso. O crente, ele deveria ser aquilo que Jesus ensinou. O pobre de espírito que não está preocupado com o andamento ou o curso deste mundo, mas ele está preocupado com o reino de Deus, e ele tem a natureza do filho deste reino. O que a moda diz, o que o meu pai e a minha mãe pensam, o que a minha amiga pensa, o que o meu vizinho pensa, Por isso que o pobre de espírito na Bíblia, irmãos, é aquele que a visão dele, do seu presente, é sobre o reino de Deus, e o futuro sobre o reino de Deus. E aí Paulo pode escrever: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 e 2 Coríntios capítulo 6, quando ele escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 6, a partir do verso 1. Paulo vai falar da sua vida e do seu ministério, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos
que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Não dando a nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então esse é o pobre de espírito. Esse é o pobre de espírito que Jesus ensinou. Que ele olha na sua volta e às vezes ele não vê nada. E às vezes ele não vê saída. Como mesmo o apóstolo Paulo estava na navegação e ele já não conseguia mais ver esperança, e de repente todas as almas foram salvas. Ele um dia podia não ver nada, e de repente ele entendia que ele tinha e possuía tudo. Mas quem é essa pessoa? Quem é essa alma? Quem é esse ser? Esse é o pobre de espírito que Jesus está ensinando. Pobre de espírito não é coitado. Paulo diz assim: contristados ou tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas eu sei que eu possuo tudo. Por quê? Porque eu tenho a natureza do reino de Deus, e eu pertenço a esse reino, que primeiro ele é eterno, e depois ele é de controle sobre todas as coisas. E aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, olha o que ele escreve. Ele diz, meus irmãos, sobre o que as pessoas achavam dele. Capítulo 10, versículo 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes. Quando ele escreve, as suas cartas são instrutivas. Elas vão combater o pecado. Elas escrevem para as igrejas permanecer na fé verdadeira, a se livrar dos falsos mestres. Mas aqui ele diz assim: olha, suas cartas dizem graves e fortes, mas a presença do corpo é o quê? Então quando ele estava lá, quando ele chegava junto dos irmãos, os irmãos olhavam para ele e falavam assim: nossa, quando eu li a carta de Paulo, eu achei que ele tinha pelo menos 2 metros de altura, 135 quilos de massa muscular, o homem andava com uma espada, um escudo na mão, mas era um homem de presença fraca. Olha só o que os homens, quando viam Paulo, achavam dele. E tem mais o fim do versículo: e a palavra, o quê? Desprezível. Quem é esse homem? De quem que nós estamos falando? Do apóstolo Paulo.
E aí Jesus então começou a sua maior mensagem do Sermão do Monte, e ele vai dizendo assim para os homens: olha, feliz é o pobre de espírito. Aí a pessoa entende que pobre é não ter nada, e confunde coisas de Deus, espirituais, com coisas deste mundo. Jesus diz que o pobre de espírito é feliz. Como assim, pastor? Como é que uma pessoa dessa pode ser feliz? Como é que uma alma dessa pode ser feliz, pastor? O mundo pode olhar e perguntar para você: como que um pobre de espírito ele é feliz? Ele é feliz primeiro porque ele faz parte do reino de Deus. Ele é feliz em segundo lugar porque ele tem a natureza do Filho do reino de Deus. Ele é feliz em terceiro lugar porque este reino está reservado para ele, porque deles é o reino dos céus. Contraria todo o pensamento humano, contraria todos os ensinamentos das religiões. As religiões hoje, eles só querem vencedores. Eles não querem pobres de espírito. Eles não querem mansos. Eles não querem pacificadores. Não. Eles querem vencedores. Mas Jesus, no meio daquela multidão do Sermão do Monte, ele pregava, ele abriu a sua boca, ele ensinava a multidão, porque Jesus sabia que no meio de toda aquela gente ali, tinha um, ou dois, ou três, que tinha a natureza do Filho do Reino de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios capítulo 16. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 16, e versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede o quê? A queda. É por isso que o filho, a natureza do Filho do reino de Deus, Jesus já começa e já traz a ele a menção ao seu coração e à sua mente, que ele vai ser tido como um pobre de espírito. Mas aqui no livro de Provérbios de Salomão, talvez o homem que foi mais rico e possuiu mais coisas deste mundo, ele escreve e ele diz assim no capítulo 16 e no versículo 18: a soberba precede a ruína. A soberba não é da natureza dos filhos do reino de Deus. A altivez de espírito não é da natureza dos filhos do reino de Deus. E só precede a ruína, precede a queda. Versículo 19: melhor é ser o quê? Humilde de espírito com os mansos. Melhor para você, meu irmão, melhor para você, minha irmã, é você ser um pobre de espírito. Melhor, escreve Salomão, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos, porque soberba não é natureza do Filho do reino de Deus.
no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia lá. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 24. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Ou seja, o que você veio ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e delicadas estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? E quando chegaram diante de João, eles ouviram falar sobre João o Batista. E quando eles viram João, um homem vestido de peles de animais, talvez ele não tinha o cabelo bem cortadinho, talvez ele andava com um cajadinho, talvez ele tinha ali uma botijinha de couro de animal para beber uma aguinha. Quando olharam para ele, meus irmãos, olha, ficava assim, decepcionado. Mas por que a pessoa se decepciona? Porque a pessoa quer ver o quê? Um vencedor. Hoje as religiões só pregam vencedor. Vencedor! Sua imagem benquista. O João Batista, meus irmãos, ele não tinha uma imagem benquista. Por isso que Jesus então começou a pregar: mas o que vocês vieram ver? Aí Jesus diz: um profeta? Versículo 26, sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de que está escrito: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quem é João Batista? Um pobre de espírito. Para você ter uma ideia, quando João chegava no Jordão, ou quando ele estava lá em Salim batizando, ou em Enom, os homens religiosos, aqueles que andavam bem arrumados, aqueles que recebiam altos salários, aqueles que viviam numa pompa da religião, eles iam assistir o batismo de João, eles iam ouvir a mensagem de João. E você mesmo, acredita mesmo que eles não foram oferecer alguma coisa para João? Porque João cativava a multidão. João, ele tinha uma mensagem verdadeira. Os homens iam até João, as almas se chegavam até ele chamava a atenção aonde ele chegava, mas ele não tinha aparência nenhuma. Mas ele é um pobre de espírito. Mas Jesus diz que dos nascidos de mulher não existe um maior do que ele. Jesus, ele nos deixou o exemplo, como disse o apóstolo Pedro, que nós lemos no capítulo 2 de 1 Pedro. Ele diz que Jesus, ele nos deixou o exemplo. E aí, meus irmãos, quando você lê Mateus 11, 28, 29, o que está escrito lá? Aprendei de mim, que eu sou o quê? Manso e o quê? Humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o nosso Senhor Jesus, ele nos deixou este exemplo, esta natureza
natureza do Filho deste reino, porque Ele é o nosso Rei, o nosso Senhor. O que o pobre de espírito vai herdar? O reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o que esse povo vai herdar? O reino dos céus, o reino de Deus. É por isso que a sua vida, o seu presente está envolto às coisas espirituais do reino de Deus. Ele não está preocupado se o carro dele é 1990, se é 85, se é 78. Se o 2015 que vai sair, não está preocupado com isso. Ele está preocupado, meus irmãos, com outras coisas. Ele não está preocupado com o que a moda dita regra. Ele está preocupado com o reino dos céus, com o reino de Deus, com a sua vida, com essa natureza dos filhos do reino. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 10, o Salmo de número 10. Salmo de número 10. Salmo de número 10, versículo 17. Senhor, Tu ouviste os desejos de quem? Dos mansos, dos humildes. Confortarás o seu. Então quem Deus ouve, irmãos? Deus não ouve soberbo. Deus não ouve arrogante. Deus não ouve orgulhoso. Quando o orgulhoso subiu no templo para orar, obrigado Senhor, porque eu não sou como aquele outro ali, como aquele outro ali, também que eu não sou como aquele. Deus não vai escutar ele. Então, Senhor, Tu ouviste o desejo dos mansos, e o Senhor conforta o seu coração, e os teus ouvidos estarão abertos. Estarão abertos para quem? Para eles. Quem que Deus está ouvindo, irmão? Não é aquele que não tem a natureza do Filho do Reino de Deus. Quando os fariseus foram interrogar o cego de nascença, chamaram Jesus do quê? Pecador. O que ele respondeu? Não, mas se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que ele me curou. E eu sei que Deus não ouve pecador. Então, o cego de nascença tinha uma sabedoria. Falou, olha, vocês estão dizendo que ele é pecador. Só que Deus ouve ele. E aí? É porque ele é o manso e o humilde de coração. Ele é o nosso exemplo do pobre de espírito. Ser pobre de espírito, meus irmãos, não é ser menos do que as outras pessoas. Não é você servir de tapete para a pessoa pisar em você. Não é isso daí. O pobre de espírito, enquanto os homens estão vivendo lá embaixo, eles estão descendo a cada dia mais lá embaixo,
pobre de espírito, ele está andando aqui, ó. Ele está por cima. Por quê, pastor? Porque a questão dele é com o reino de Deus. A questão dele são com as coisas espirituais no reino de Deus. As questões dele não são com ele, o eu, o ego, meu, eu. Os ouvidos estarão abertos para eles. Salmo 138, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso e atenta para o humilde. Ponto e vírgula. O Senhor é excelso e Ele atenta para o humilde. Ponto e vírgula. Mas ao soberbo, Deus conhece ele de que jeito? De longe. Deus conhece, meus irmãos, aquele coração e aquela vida que não tem a natureza dos filhos do reino de Deus. Não é o pastor que conhece. Mas Deus conhece o soberbo de longe. Mas Ele atenta para o humilde, o pobre de espírito, aquele que Ele ouve, aquele que Ele conforta o coração, aquele que os seus ouvidos estão abertos para Ele. Esse é o pobre de espírito da Bíblia. João Batista, meus irmãos, ele tinha uma força tão grande para pregar, que ele perdeu o pescoço. O apóstolo Paulo era tão forte, tão vigoroso acerca do reino de Deus, mas quando os homens olharam para a aparência dele, mas para Deus ele era um gigante. Porque ele tem a natureza dos filhos do reino de Deus. Ele é um pobre de espírito para este mundo. Uma pessoa que não ambiciona as coisas. E o pastor pregou lá que a gente não pode ambicionar, não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que tem a natureza do filho do reino de Deus, sua principal preocupação são com as suas coisas espirituais. O pastor falou sobre a moda. O pastor é contra a gente andar na moda. Não sou contra. Desde que isso não seja a razão da sua vida ou a razão das brigas de dentro da sua casa. Se andar na moda não escandalizar o seu irmão ou irmã, tome cuidado. A natureza dos filhos do reino de Deus, ela é diferente. Eu gostaria de ler o último versículo, aliás, 2 versículos, Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18, para terminarmos, meus irmãos, e muito resumidamente, uma mensagem muito simples. Capítulo 18, versículo 3.
e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que não se tornar humilde como esta criança, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Por que uma criança, irmãos? Porque uma criança, você dá uma bala para ela e fica contente. Uma criança, se você não der um Hot Wheels para ele, para você comprar um carrinho de plástico de R$1,99 para ele está feliz. Ele está contente com tudo, ele está feliz com tudo, de nada ele tem falta. Se ele não tem uma bola para chutar, ele faz uma bola de meia. Quantas bolas de meia eu não fiz? Quantos filtrinhos de óleo de posto eu não passei o araminho dentro, puxei? O pneu com o cabo de vassoura dentro. É disso que Deus está falando. E peço a Deus, meus irmãos, que da mesma maneira que Jesus ensinou aquela multidão, eu de uma maneira bem simples, não quero me comparar a Cristo, sabedoria toda de Deus, possa ter ensinado um pouquinho sobre o pobre de espírito, que para Deus ele é tão grande, tão poderoso, tão forte. Se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança aqui, esse é maior, vai ser o maior no reino dos céus. Amém? Muito bem, meus irmãos. Que Deus abençoe todos os irmãos. Que Deus também nos ajude. Acredito que o irmão Renato me ligou agora à tarde, provavelmente amanhã, se Deus assim permitir, ele vai estar vindo para cá e nós vamos dar início a colocar o piso da igreja. E que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e eterno Pai, eu quero, Senhor, te agradecer pelas suas muitas misericórdias, pela tua palavra, Senhor, e peço que, Deus, que eu não seja um ouvinte esquecido da tua palavra. Me ensina, Senhor, a cada dia sobre a natureza dos filhos do teu reino, e com muita humildade, Senhor, peço que o Senhor me ensine e me ajude, através do teu Espírito Santo e da tua palavra que é viva e eficaz, para que ela possa me ensinar, me instruir,
me corrigir em toda a justiça. E peço que o Senhor abençoe todos os meus queridos irmãos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor esteja também cuidando deles, Senhor, suprindo todas as suas necessidades, colocando dentro dos seus corações, Pai querido, a Tua santa e bendita palavra, e dando a eles, Senhor, como a mim também, entendimento mais e mais do Teu santo e bendito nome. Pai querido, eu quero pedir pela família de nosso irmão Renivaldo. Obrigado, Senhor, porque ele está aqui. Obrigado porque o Senhor tem zelado de sua vida. Cuide, Senhor, da saúde da irmã Damares, da sua vida também, da vida do Fernando. Que o Senhor esteja, Senhor, cuidando da saúde da irmã Damares, abençoando ela, Senhor, nos momentos e dias difíceis, Senhor, que tem vivido, Pai. Mas eu peço que o Senhor esteja abençoando também o seu Nelson. Abençoa, Senhor, nosso irmão Nelson. Cuida, Senhor, da Carla, do Emílio. Peço que o Senhor cuide do Jair. Também, Senhor, eu quero pedir pelas duas irmãs e nosso irmão Renivaldo, que o Senhor esteja cuidando delas também, Pai. E os problemas de saúde que elas têm enfrentado. Peço, Senhor, pela vida de nossa irmã Maria José, que o Senhor esteja cuidando dela, abençoando seu filho lá em São Paulo, sua vida, Senhor, e o desejo que ela tem de vir para o Oriente. Obrigado porque ela está aqui conosco. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, todas as necessidades e os desejos do seu coração, Pai, sejam atendidos segundo a sua vontade. Pai querido, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, também de nosso irmão Denis, que não esteve hoje aqui, Pai, devido ao seu trabalho. Mas eu peço que o Senhor o abençoe, esteja zelando, Senhor, de toda a sua família, de sua mãe, de seus irmãos. Peço, Senhor Deus, pela salvação de seu irmão que mora aqui no Novo Oriente, com toda a sua família. Pai, que o Senhor esteja cuidando deste nosso irmão. Peço pela vida da nossa irmã Vilma. Peço pela vida, Senhor, da Geni, da Lúcia, do Luiz, do Antônio, do Jaime, do Ivo, dos demais netos da irmã Vilma e netas, pela vida da Andréia, Senhor, e esta nova fase da sua vida que se inicia, Pai. Traga ela, Senhor, para a tua casa, juntamente com o Jaime. E, Pai amado, nós te pedimos pelo seu poder e pela sua graça que o Senhor possa salvar, Senhor, essas duas vidas, Senhor. Cuida do Ivo, da sua vida também, Pai. Quero, Senhor, pedir pela família de nosso irmão Luiz, nossa irmã Daniele, também o Gabriel. Cuida, Senhor, de cada um deles, no seu trabalho, na sua vida. Cuida da irmã Daniele, Senhor, quando está trabalhando, está na estrada com o carro. O Senhor esteja livrando ela, Senhor, de todo acidente, de todo mal. Cuide de nosso irmão Luiz, da salvação dos seus entes queridos e de toda a sua família. Peço, Pai, pela vida de nosso irmão André, nossa irmã Fabiana, os pedidos, Senhor, de nossa irmã Fabiana, pela Ana, pela Laurinha, Senhor, que o Senhor também esteja, Senhor, zelando por estas vidas, segundo o seu poder e segundo a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela vida de nossa irmã Fabiana. Continue abençoando ela, Senhor, com as suas ricas bênçãos. Muito obrigado, Pai, pelas suas misericórdias e por aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito. Abençoe nosso irmão André lá no Banco Itaú. Sabemos, Senhor, que essa porta foi o Senhor que abriu e o Senhor o manterá lá, Senhor Deus. Pai, que o Senhor seja com ele,
e descanse o seu coração. Peço pela vida de nossa irmã Angélica, pelo Eric, cuida da nossa irmã no seu trabalho, na sua vida, no cuidado com o seu filho. Pai, nós te pedimos pela vida de nossa irmã Angélica, Senhor, tenha misericórdia, esteja zelando pela sua saúde, pela sua vida, e abençoa, Senhor, ricamente sua mãe, seus irmãos, que o Senhor esteja, Senhor, conduzindo, Senhor, esta vida. Peço pela vida da minha família, minha esposa, os meus filhos, que o Senhor seja com cada um deles, Senhor, com seu crescimento, com sua vida espiritual. Cuida da minha esposa, Senhor, quando está dirigindo o carro, protege ela, livra de todo mal, Senhor. Peço pela vida de nosso irmão José Roberto, pelos seus filhos, suas filhas, seus netos, pastor Valdec, sua irmã que está enferma. Senhor, obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve com o pastor Valdec. Que o Senhor continue zelando pela vida dele, Senhor. Peço pela família de nosso irmão Elmer, nossa irmã Tamires, a Ana, a Laura. Peço pelo Evandro, pela Sara. Peço pela nossa irmã Eunice, nosso irmão Renato. Peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando desta cidade, das suas autoridades, das almas que aqui tem, das crianças que estiveram aqui na escola bíblica. Pai querido, cuida de cada uma delas. Peço pela minha vida, Senhor, me conduza sempre no teu bendito e santo caminho. Me carrega, Senhor, pelas tuas mãos. Me conduz sempre, Senhor, nos teus caminhos retos e verdadeiros. Me livra de todo mal. Pai, abençoe a tua igreja aqui em Oriente. Cuida dos demais pastores, das igrejas. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que nós oramos sempre agradecidos. Amém. Pai Celestial. Amém. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos, então, terminando com o nosso culto. Que Deus abençoe a todos. E vão em paz.